Trago Basília Rodrigues agora, que também tem apuração. A gente está falando aqui bastante desde o início da nossa programação sobre o reforço na segurança pública de Brasília e de outras cidades do país por conta de ameaças de mais atos criminosos hoje. A Advocacia Geral da União entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal. Traz para a gente os detalhes, Basília. Olha, de maneira excepcional, o que o governo Lula pede ao Supremo Tribunal Federal é que seja restringido o direito de manifestação, que as pessoas não tenham acesso a prédios públicos, manifestantes não tenham acesso a prédios públicos e também que as autoridades locais e que a justiça decida assim, que as autoridades locais impeçam o bloqueio de vias e rodovias para qualquer tipo de manifestação. Há uma avaliação, e isso está descrito no pedido da Advocacia Geral da União, de que há exageros, abusos no uso do direito que é legal, que é legal e constitucional das pessoas se manifestarem, expressarem o seu pensamento, seja pela conformidade ou descontentamento com algo. Nessa peça que foi divulgada na íntegra agora pela manhã, sendo que foi dada entrada ontem à noite, a Advocacia Geral da União faz um paralelo, Carol, com o que ocorreu no Brasil durante aquela grande greve dos caminhoneiros, que levou à paralisação do país. Então, agora, com os olhos no presente e para evitar que, mais uma vez, brasileiros tenham a sua vida interrompidas por manifestações antidemocráticas, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a adoção de uma série de medidas, entre elas que seja restrito momentaneamente, pontualmente, o exercício do direito de manifestação, vedando a interrupção do trânsito, seja em vias urbanas ou rodoviárias, também o acesso a prédios públicos por tais, abre aspas, manifestantes, sob pena do pagamento de multa de R$20 mil no caso de pessoa física e R$100 mil no caso de pessoas jurídicas. Mais uma vez, a AGU pede identificação de placas de veículos que estejam se concentrando em protestos como aquele que ocorreu, tendo início no QG do Exército e depois avançando sobre os prédios públicos no centro da capital. Um ponto muito importante neste pedido, o último questionamento feito pela AGU. Há uma solicitação pela imediata entrega de informações do Telegram, que o Telegram proceda com um bloqueio de contas de vários usuários identificados pela AGU que tiveram seus nomes entregues em uma lista ao Supremo Tribunal Federal. Estes usuários estariam participando desses atos antidemocráticos, seja diretamente, pessoalmente ou por meio de postagens, confabulando à distância o que muitos desses criminosos estão fazendo na prática, nas ruas. O ponto mais importante aqui, além desses pedidos, é então uma informação da Advocacia Geral da União que foram identificadas novas ameaças de protestos golpistas hoje em todas as capitais brasileiras. Para hoje, quarta-feira, identificação de nova ameaça de protestos golpistas convocados para esta quarta-feira em todas as capitais. Este pedido foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, ontem à noite. Agora pela manhã, a assessoria de comunicação da AGU disponibilizou a peça na íntegra e a gente pôde ter mais informações ponto a ponto sobre o que de fato eles estão pedindo. Carol? Basília, vamos seguir nesse assunto também com Gustavo Uribe. Basília também segue aqui conosco. Informação que a Basília traz para a gente, essa peça por parte da Advocacia Geral da União, junto ao Supremo Tribunal Federal, apontando para esse risco na segurança de todas as capitais brasileiras. É reforço no policiamento, pedido para desobstrução de vias e, inclusive, uma preocupação com redes sociais. Gustavo Uribe, é o momento de atuar em todas as frentes.
Não repetir o mesmo erro de antes, né, Carol e Basília? Porque o que foi cometido aqui em Brasília foi um erro. Se subestimou os movimentos. Nós tínhamos aqui em Brasília caravanas chegando. O número daqueles manifestantes terroristas que estavam no acampamento bolsonarista dobrou em 2 dias. E havia informações da própria Polícia Militar aqui do Distrito Federal de que eles planejavam uma invasão à Esplanada dos Ministérios no domingo. Inclusive, foi uma autorização de Flávio Dino, ministro da Justiça, que houvesse força de segurança nacional na Esplanada dos Ministérios e barricada para evitar a entrada na Esplanada dos Ministérios. A questão é que os militares que estavam presentes tentando evitar a entrada não evitaram a entrada dos manifestantes. Eles simplesmente abriram alas para eles entrarem. Então, o que nós temos vivido no Brasil é uma crise de hierarquia, é uma crise de respeito daqueles que estão na ponta da linha, os soldados ou até mesmo aqueles policiais militares em relação a quem está no comando das instituições. É por isso que agora nós temos um trabalho de mudança completa da configuração da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, da Polícia Federal. O próprio interventor federal chamou alguns contingentes de outros estados, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e Goiás, para tentar colocar a casa em ordem, porque a casa não está em ordem hoje. E vem a Advocacia Geral da União, a Basília Rodrigues traz essa informação, pedir para que não haja, ou haja pelo menos limites nas manifestações. É um direito constitucional, o livre direito às manifestações. Mas nós estamos agora no Brasil em um momento muito crítico, que é o momento que nós tivemos terrorismos, é o momento que tivemos atos criminosos, é o momento que tivemos manifestações que se diziam pacíficas e se mostraram mais violentas do que as manifestações da própria esquerda. Então é o momento de agir e é por isso que o Ministério da Segurança Pública e é por isso que a Advocacia Geral da União, e aí a gente lembra, a Advocacia Geral da União, ela não só defende o poder executivo, ela defende todos os poderes, ela defende a máquina pública. Então é o momento agora das forças de segurança, é o momento das forças políticas se unirem e se levantarem contra atos golpistas do país. A AGU, Basília, que vem se mostrado muito ativa diante desse processo. A Advocacia Geral da União foi quem pediu a prisão de Anderson Torres, decretada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, expectativa para que Anderson Torres chegue hoje ao Brasil, após postagem ontem nas redes sociais informando que, de fato, interromperia as suas férias nos Estados Unidos para cumprir essa determinação da Justiça, vai se entregar às autoridades. E a AGU que criou um grupo especial de defesa da democracia. Será o grande destaque desse monitoramento, Basília? Qual vai ser o papel central da AGU nesse momento? Quais são as prioridades que, nesse momento, a Advocacia Geral da União deve incorporar? Prevenção, investigação e recuperação dos danos, né? Então, do ponto de vista de prevenção, esse pedido para identificar as placas de carros, para proibir novas publicações nas redes sociais e também manifestações que possam comprometer prédios públicos, o patrimônio público. Quanto à responsabilização, que a gente tem de novidade aqui, a criação desse grupo de defesa à democracia, é para pedir ações de ressarcimento aos cofres públicos. Então, você falou da atuação da AGU. Tem mais pedidos no forno, com objetivo claro de recuperar para os cofres públicos pelo menos um pouco da reparação desses danos que a gente viu aqui no domingo em Brasília. Como a gente já falou em outras análises, o dano é material e também muito simbólico. Ninguém poderia imaginar que uma manifestação chegasse às últimas consequências como aquela de domingo. Só que vai doer no bolso de empresários, empresas e também pessoas físicas, sejam aqueles influenciadores de internet ou os que se declaram cidadãos de bem, terão que pagar com dinheiro pelo dano público. A AGU divulgou agora de manhã que publicou no Diário Oficial da União a criação de um grupo que é especial de defesa da democracia, vai reunir integrantes da própria AGU, terá essa coordenação direta do gabinete do advogado-geral da União, José Messias, e ainda para este gabinete, para este grupo, serão convidados autoridades do Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, além do Ministério da Justiça. E qual o objetivo?
propor ações de ressarcimento dos danos públicos. É dinheiro, além de compartilhar provas contra envolvidos e atuar como assistente de acusações em processos criminais. Esse é um ponto, assim, pelo menos para quem gosta dessa cobertura jurídica especial, da gente destacar. A AGIL quer estar de olho em todos os processos. Ainda mais, Carol, algo que a gente analisou no dia mesmo das manifestações. Veio da AGU a primeira reação jurídica. Então, esse advogado-geral da União, que fala pelo presidente da República no aspecto judicial e também pelas instituições, teve que agir antes mesmo do Ministério Público Federal. E, então, a gente viu que num tipo de confusão até de atribuições, a AGU fez o que a Procuradoria-Geral da República deveria ter feito primeiro. Então, a PGR, que não fica localizada aqui no centro da capital, mas numa via mais distante do coração de Brasília, ali a Avenida das Nações, demorou para se manifestar. E quando isso aconteceu, nós já tínhamos inúmeras notícias de ações, de propostas que foram apresentadas pela Advocacia Geral da União à Justiça. Então, nessa discussão em que muitos estão agindo, a gente também, infelizmente, consegue relacionar algumas autoridades, alguns integrantes de instituições públicas que deixaram de agir ou demoraram para agir, especialmente no domingo. Carol, é interessante de perceber que isso é um pré-estado de sítio. E é justamente isso que o governo federal quer evitar. Então, a partir do momento que ele coloca limitações para manifestações, isso está previsto no estado de sítio. É a proibição de reuniões. É uma tentativa de não chegar aos finalmente. Porque em estado de sítio, Carol, aí vale tudo. Aí todas as conversas telefônicas são monitoradas, o poder público pode interferir em reuniões públicas, é muito maior e muito mais grave. Então, é uma tentativa da Advocacia Geral da União evitar no estado de sítio, que era justamente o que aquele primeiro empresário bolsonarista paraense, quando instalou um objeto explosivo no aeroporto de Brasília, queria um estado de sítio para a possibilidade de um golpe à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E essa altura do campeonato, desculpa, Carol, e essa altura do campeonato, cresce o coro entre autoridades, tanto locais quanto do governo federal, para que seja ampliada a intervenção federal aqui em Brasília. O que a gente tem hoje? Uma intervenção direta e certa na segurança pública, inclusive confirmada, teve o respaldo do Congresso Nacional ontem. Diante do clima de instabilidade, inclusive na Polícia Militar, na Secretaria de Segurança Pública, o quanto isso poderá impactar na tranquilidade da capital federal, há quem defenda uma intervenção federal geral em Brasília, que significaria o esvaziamento do poder local, em que o governo federal tomaria para si todas as atribuições de comando da capital federal, né, de Brasília. Então, a gente anularia, cancelaria a atuação das autoridades, como o governo de Brasília, também as secretarias que são ligadas ao Palácio do Buriti, e todas as decisões ficariam concentradas no Palácio do Planalto e na figura de um interventor, que a gente não sabe se seria o próprio Ricardo Capelli. A intervenção aqui em Brasília é somente até aqui na segurança. Se houver a confirmação desse clima de instabilidade, há quem defenda uma intervenção geral em Brasília.